Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Faz Barulho Podcast. Finalmente nós conseguimos chegar, Matheus. Graças a Deus. Eu sou o pastor Adriel Barros, pastor executivo aqui na El Shaddai Church, na cidade de Boston. Tá comigo o meu amigo barbudo lindo, pastor Matheus. Cristão, tudo bem? Gente, depois de muito tempo de deliberação, de conversas, de planejamento, nós chegamos aqui. 2025, Deus falou que nós tínhamos que arregaçar as mangas e fazer mais para a obra de Deus. E, cara, eu estou muito feliz, Matheus, de podermos estar aqui. Hoje é um dia especial, é o nosso primeiro podcast, e nós temos uma convidada muito especial. Ela que, pelos últimos 5 anos, tem sido uma voz profética no Brasil. Eu e o Matheus somos fã Demais. de carteirinha, né? Demais. De carteirinha. Pelas próximas décadas, eu creio também que será uma voz que Deus está levantando nesse Brasil. Nós temos o prazer de estar conosco aqui no nosso primeiro podcast, a nossa amiga Sulamita Alves. Ai, gente, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Minha amiga, que alegria estar aqui. Desculpa pelo frio. Não. Não, quer dizer, eu não sei se eu tenho culpa eu não tenho culpa do frio. Não. Mas nós queremos desculpar porque nós poderíamos ter chamado você no verão. Verdade. Né? Mas é uma alegria ter você aqui. Obrigada. Chamo de Sulamita. Explica pra mim. Pode chamar de Sulamita. Sulamita. Então vou falar. Sulamita, primeira vez em Boston. Primeira vez. Primeira vez nos Estados Unidos. Primeira vez nos Estados Unidos. Já começa dizendo pra gente como é que tá sendo a sua experiência em questão da cultura, frio, etc. Tá? Depois nós vamos começar sobre o ministério e essas coisas, mas sobre o frio e sobre o país. Gente, então, eu amo frio. Particularmente, eu amo frio. Eu sempre falo para minha família lá no Brasil que eu amo frio. Eu amei aqui a cultura, então nem se fala amei. Eu pisei aqui e já amei. Isso aí, perfeito. A comida, diferente? Não, gente. Eu não senti nada de diferente, não. Nada Gostei. Eu gostei. As porções. Amei as porções. O pessoal sempre fala que é muita comida, né? Meu Deus do céu, a diferença. No Brasil, um cafezinho com Isso, pãozinho. só um pãozinho francês, Aqui, um café, pronto. Batata, carne, a pessoa tá tendo uma É um janta. mini almoço. É um mini almoço, é um mini almoço. Su, muito feliz que você está aqui. Muito obrigada. Pastor Matheus. Nossa, eu estava até falando com o pastor Adriel que nossa, eu tinha que me controlar mais ou menos, porque eu sou muito fã. Muito fã, de verdade. Eu tô na El Shaddai vai fazer 3 anos, e quando eu cheguei aqui, ele mostrou um vídeo seu, de você ministrando, e entre as lágrimas, né? Sendo ministrado pelo seu louvor, a gente falou, nós temos que trazer ela, temos que trazer a Sulamita, mas não tinha, era o caso do visto, né? Mas graças a Deus, Deus respondeu nossas orações e está conosco aqui. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Sulamita, nós temos algumas perguntas que eu creio que não somente nós queríamos saber, mas o povo que te segue, todos os seus intercessores no Brasil, né? Ontem a gente estava assistindo a live. Enquanto a gente estava assistindo a live aqui no culto, tinha bastante gente repostando a live, falando, tô orando por você, Sulamita, primeira vez em Boston, Sulamita, primeira vez nos Estados Unidos. Tem até uma pessoa que tem lá, gente, daqui a pouco eu adiciono um vídeo no cantinho da Sulamita, eu vi. Meu fã-clube. Tem até fã-clube, né? Muito legal. E eu creio que eles gostariam de saber, também nós queríamos saber, nós temos um quadro que nós vamos começar com você hoje aqui, chama Conte a Sua História. Tá? Todo mundo sabe que ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum, certo? Nós aqui também, nós somos uma igreja de 16 anos, o pessoal vê hoje a estrutura e acha, uau, bum, apareceu, né? Piscou o olho e apareceu. Mas nós temos uma história, nós viemos, né, de um local pequeno e hoje viver tudo que nós estamos vivendo é um milagre em Deus. Eu tenho certeza também que você é um milagre de Deus, né? A gente estava até brincando antes aqui, diretamente de Mauá para Boston, né? Então, eu queria que você tirasse esses próximos minutos para você contar um pouco da sua história para a gente. Como foi que você, né, se encontrou com o seu propósito, o seu ministério? Foi talvez um evento, ou foi um dia você acordou, Deus falou com você, ou foi algo natural que aconteceu? Eu queria que você tirasse esses minutos para contar para a gente um pouco da sua história e até como você chegou aqui. Tá bom? Então, eu nasci no berço evangélico, né? Meus pais eram da Deus e Amor, então cresci a Deus e Amor. Então, com 14 anos, eu fui para a Assembleia, né? Missão, fiquei na missão dos 14 até os meus 17 anos. Né? Só para te cortar, os seus pais são pastores? Não, meu pai é presbítero. Presbítero, ok. Presbítero e minha mãe é diaconisa. Então, fiquei dos 14 até os 17, Sim. cantava, eu era
regendo os adolescentes, né? Não cantava como eu cantava agora, tipo, só quando tinha oportunidade, né? Mas desde de berço, Deus sempre tinha promessa na minha vida que eu ia ministrar, que eu ia cantar. Mas, gente, eu era muito tímida, ainda sou. Né? Você é tímida. Mas naquela época eu era mais ainda, né? Então não tinha aquele pensamento de ser cantora. O que eu gostava mesmo era ser regente. Amava ser regente dos jovens, amava demais. Que legal. Então, com 18 anos, a gente trocamos de ministério. Foi para o Ministério Torre Forte. Então, ali, com os 18 anos, que eu me descobri, né? Aos 18? Aos 18, que Deus começou a falar, que tinha... que me via viajando para todo lado. Eu falei, meu Deus, uma improvável de Mauá. Nasci numa periferia, gente. Meu então, Deus. tipo, como, Senhor? Então, com os 18 anos, fui para o Ministério Torre Forte. Ali que eu me descobri como cantora, comecei a cantar. É ali que veio os convites, comecei a rodar Mauá. Sou de Mauá, gente, é a minha cidade. Tem um Mauá no Rio de Janeiro também, mas é Mauá, São Paulo. Uhum. São Paulo. Então, foi ali que eu me descobri. Quero também agradecer ao Ministério Torre Forte, porque é ali que foi me descobrir. Comecei a cantar com os jovens, comecei a solar. E quando comecei a solar, que eu descobri que eu queria cantar. Então, comecei ali pela minha região de Mauá, atende um bairro, atende outra cidade. Sim. Foi dos 18 até os meus 23. Uau. Atendendo. Então, foram 5 anos atendendo ali a região. Sim, rodando o bairro ali todinho. Que bom, cara, que legal. E foi luta. Muita luta. Então, depois que você começou a, vamos dizer assim, ficar um pouco mais conhecida ali na sua região, como é que foi esse seu disparar nacionalmente? Porque hoje, né, a gente estava conversando um pouco antes aqui, você já visitou quase todos os estados. Sim. Né? Falta alguns apenas. Na verdade, falta o Acre, Pastor Marquinhos, do Acre. Já fiz sua propaganda aqui, viu? Faltam muito poucos estados. Hoje também você é o segundo país que você está visitando. Sim, o segundo país. Estados Unidos. Então, mais uma promessa que Deus está cumprindo. Como é que foi isso, essa diferença? Porque algo deve ter acontecido do regional para o nacional, né? Sim. Então, no começo, com os meus 18 anos, eu falei para o Senhor, Senhor, você tem um chamado comigo para ministrar? Eu quero que o Senhor me levante, mas eu não quero ser mais uma. Porque cantores tem muitos, Senhor. Eu quero ser diferente aonde eu passar. E nesses meus 18 até os 23, eu apanhei muito, aprendi muito com Deus. E sempre as pessoas perguntam para mim, qual o segredo? Gente, não tem segredo. Eu comecei campanha no monte, amo o monte. Amo consagração com ciclo de oração. Então, o meu ministério foi crescido ali, baseado no monte, consagração com ciclo de oração. Que bom. Então, ali foi me desenvolvendo ali. Mas o meu ministério só deslanchou depois que eu casei. Uau. Sim, que eu amadureci. Aí foi um amadurecimento. Isso, que interessante isso, Sim. né? Até é bom, você que tá... Pastor Adriel, por que o meu ministério não deslancha? Casa, cara. Tá faltando casar. Sim. Recebeu o... Não, é muito interessante você falar isso, porque o que existe de pessoas hoje tentando descobrir qual que é a chave para o sucesso, né? E você acabou de dizer que a sua formação é uma formação de oração, de monte, algo que não existe mais hoje, que é raro, na verdade. Né? Hoje é muito mais uma busca de likes e de influência, né? Aquele que é mais influente, às vezes o chamado é maior, e nós sabemos que não é isso, né? Com certeza. Nós somos uma igreja que já tivemos várias pessoas passar por esse púlpito, e nós conseguimos notar a diferença nítida de pessoas que são influentes e pessoas que têm unção, né? O pastor Mateus pode até elaborar um pouco nisso, mas ontem nós estávamos conversando aqui, o jeito que você ministra, você fecha o olho, né? E você fechou o olho, é como se ninguém tivesse aqui, você e Deus, e você começa, igual aquele trem Maria Fumaça, né? Isso, vai de pouco a pouco. Eu falei, meu Deus, tá se soltando, daqui a pouco explodiu. Eu estava falando com o pastor Adriel que normalmente, hoje em dia, quando você ouve sobre ministros de louvor ministrando para a igreja, trazendo uma canção, eles sempre se preocupam tanto na interação com as pessoas, né? Trazer adoração às pessoas. Então eles conversam e tentam interagir, mas foi algo tão natural com você que você fechou o olho e simplesmente através da sua adoração Deus se manifestou. Uhum. Eu falei, uau, que incrível isso, porque isso é uma essência muito importante que para mim eu vejo que
não é tão evidente hoje em dia. Entendi. Então foi isso que eu falei com o pastor Adriel. Eu achei incrível que, tipo assim, você fechou o olho e mandou bala. Esqueceu de todo mundo e foi isso, entendeu? As pessoas perguntam isso. Ah, mas como você faz isso? Eu falei, gente, eu tenho essa preocupação de levar a ministração aquilo que Deus quer falar. Não é sobre aquilo que eu quero, é sobre aquilo que o Espírito Santo quer falar. Isso é muito bom. Então, eu tenho essa intimidade com Deus de fechar meu olho, porque eu falo, Deus, eu vim aqui fazer a tua vontade, então me direciono para aquilo que o Senhor quer, não para aquilo que as pessoas querem. Porque as pessoas estão buscando, eu quero ver aquilo que eu quero. Mas não é sobre aquilo que as pessoas querem, é sobre aquilo que Deus quer falar. Então, eu sempre ministro isso, sempre subo no altar e falo, Deus, seja feita a tua vontade. Falo com o teu povo aquilo que o Senhor quer falar. E eu deixo ser guiado por Ele. Ô, Su, isso é muito lindo, né? Ontem a gente está reassistindo o culto de ontem, né? Aí você chegou e falou, eu sei que vocês querem que eu cante algo, mas eu vou cantar aquilo que o Espírito Santo está mandando eu cantar. Isso é muito lindo, né? Porque nós somos uma igreja que flui, nós acreditamos plenamente assim, no mover do Espírito Santo. Você estava na nossa reunião de horário, né, de staff e tal, etc. E a gente falou várias vezes, você tem 30 minutos, mas pelo amor de Deus, não fica amarrada nisso. Nós somos uma igreja que acredita assim, muito no fluir do Espírito Santo. Tanto que, ano novo, a gente fez um cronograma, aí no meio do culto eu olhei pro pastor Matheus e falei, rasga esse papel aí, mano, que já passamos do horário, já deixa isso daí, se for até 1h da manhã, a gente vai. É muito lindo isso, porque isso é gerado na intimidade, certo? E o que é refletido aqui em cima do púlpito é só um reflexo, né, do que você está vivendo no oculto, no escondido ali com Deus. Isso é lindo. A nossa geração hoje não vive mais isso. Como eu disse, nós queremos sempre aparecer, né? Que cresça o meu nome, que cresça a minha imagem, que cresça a minha marca. E isso é muito lindo de ouvir isso, realmente. E mostra, né, na ministração, isso a gente vê claramente, né, que há um relacionamento com Deus. Nós acabamos de falar sobre o que você teve ontem aqui na El Shaddai, né, na cidade de West Bridgewater. Nós somos igual aquele povo que fala que é de Niterói, que fala que é de Maricá, mas na verdade é de São Gonçalo, de Niterói. Né? Nós estamos 45 minutos de Boston. De Boston. Né? É igual você falar que é de São Paulo, mas você é de Mauá, entendeu? É um pouquinho diferente, Então nós estamos em West Bridgewater, é uma cidade diferente. Como é que foi a sua experiência em estar ministrando, primeiramente fora do seu país, mas também num um povo diferente, uma cultura diferente? Eu sei que nós somos brasileiros, mas somos brasileiros um pouco diferenciados pelos dia a dia, pela cultura que nós vivemos. Você sentiu alguma diferença? Você gostou? Fala pra gente um pouco dessa experiência. Gente, então, estar aqui é cumprimento de promessas de Deus. Deus já tinha falado já há muitos anos que eu ia vir para os Estados Unidos. E estar aqui é cumprimento de promessa. E, gente, estar aqui na Shaddai Church foi sem palavras. Que culto, que igreja abençoada por Deus. Estou sem palavras até agora. Que bom, Su, que bom, que bom. E tirando o frio, tirando talvez a gripe que veio junto, o pessoal da El Shaddai Church gostaria de saber se você voltaria para estar com a gente novamente. Gente, com certeza! Me dá essa oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, nós não erramos, povo. Glória a Deus. Vocês viram aqui, ela vai voltar. Voluntários. Quero agradecer já aos pastores, presidente, pastor Marcilene, pastor Ezequiel. São pastores incríveis, pastor Adriel também. Amém, gente, estão de parabéns. Vocês são top demais. Deus abençoe. Amém, amém. Isso nós agradecemos a você. Isso nós temos algumas perguntas que nós queríamos só fazer em questão do seu ministério. Você tem aquela música Um Novo Tempo, certo? Linda, a igreja cantou ontem junto, parecia que... Sim, eu fiquei muito feliz. A igreja já conhecia e uma música linda. Nós queremos saber quais são os planos futuros para o seu ministério. Vem DVD por aí, vem, sei lá, mano, um live session, alguma coisa. Fala alguma coisa, libera uma pérola pra gente aqui, por favor. Ai, gente, então, como todo mundo já conhece, sabe que eu estou no processo judicial, já era para mim ter lançado os meus trabalhos, mas eu queria que esse ano de 2025 tem canções novas chegando aí. Eita, glória clipe a Deus. do Novo Tempo, glória a Deus. Olha, eu não quero
já me intrometer, mas já dizendo que um DVD em Boston ficaria top, hein? Com certeza. Um DVD em... Jesus! Eu conheço até uma igreja que estaria de portas abertas para fazer isso, Matheus. Verdade. Eu acho que eu gostaria muito. Su, você acabou de dizer que você foi gerado em oração. Uhum. O seu ministério foi gerado de uma forma... não vou falar antiga, porque a antiga parece que está fora de cogitação hoje, né? Mas de um jeito que as coisas não são feitas hoje mais. Mais tradicional, né? Mais tradicional, monte, oração e tal. Você falou que ministra desde os seus 18 anos de idade. Já são mais de 10 anos de ministério, você viajando por aí, sabendo. Hoje, você nota alguma diferença de quando você começou o seu ministério? Tipo assim, né? Eu sei que 10 anos atrás as coisas eram muito mais simples, a internet ainda não era o que a internet é hoje, né? Você nota alguma diferença nisso? Tipo, hoje você vai numa igreja e você consegue notar alguma diferença na adoração do povo, ou do jeito que eles recebem, ou isso é mais coisa da cabeça das pessoas? Explica para mim, por favor. Eu acho que mudou a questão de relacionamento com Deus, oração. Aqui na minha época era muito oração. Para tudo a gente, precisar de uma resposta de Deus, a gente ia orar. Agora vejo que é muito estrelismo, como que aparecer muito. Eu sempre falo para Deus, Deus, eu não queria, Adriel. Não queria nada desse negócio de Instagram, de me aparecer, não queria isso. Uau. Sempre fui mais reservada. E o que eu vejo é que as pessoas querem mais holoforte, né? Sim. Então, busca mais de holoforte e pouca presença de Deus. Isso é triste, né? Muita pouca presença. Isso é triste, né? Porque, igual a gente estava falando aqui, isso reflete claramente no jeito que as pessoas, quando elas estão ministrando, a gente vê isso, né, mano? Uma vida de oração faz a total diferença, né? A gente sempre ouviu que a unção faz a diferença. Sim. Né? Foi o que meu pai disse, o meu pai sempre explicou para mim quando eu vou pregar e quando eu vou ministrar em algum lugar: meu filho, as pessoas precisam ver Deus em você. Sim. Né? Que não seja nem sobre o talento ou sobre o dom, mas que elas possam ver Deus em você. E os frutos, né, que são... Ontem foi 7 almas para Jesus aqui. Deus. Eu tenho certeza que isso foi fruto também do dom que Deus te entregou. Então, é sempre bom nós vermos isso. E realmente hoje eu sinto essa diferença. Nós também viajamos um pouco aqui na área, né? E nós vemos que realmente é muito mais às vezes sobre aparência, sobre parecer, sobre talvez quem tem a igreja maior, ou sobre quem canta mais bonito, e etc. Ou quem tem mais seguidores online. E é muito lindo ver que, tipo assim, ainda existem pessoas que não se dobraram, não se venderam a esse sistema, né? Porque realmente, se você pensar, tem como nós nos vendermos por um certo sistema, né? Se eu quero ter mais seguidores, Matheus, se eu quero ter mais visualizações nos meus vídeos, tem como nós pagarmos por isso, mas que difícil é, né? Nós nos segurarmos para deixar Deus fazer, né? O que ele tem que fazer. É muito lindo isso. Parabéns por não se dobrar ao sistema. Su, nós estamos muito felizes que você está aqui. E eu queria perguntar para você, Su, o seguinte: claramente em 2024 você sofreu uma grande perca na sua vida. O Ricardo, eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente, mas pelo tudo que você me falou e por o testemunho de todas as pessoas que estavam ao redor dele, o Ricardo era uma pessoa extremamente amigável e amável. Sim, né? era demais. Até mesmo você falou ontem para mim, Adriel, se ele tivesse aqui, ele estava fazendo amizade com todo mundo. Tava fazendo amizade com todo mundo. Eu sou mais assim retraído e ele estava, né? Su, ontem foi um testemunho tão grande para mim ver você ministrar. Eu vou explicar o porquê. Quando nós passamos uma situação dessa, uma perca tão grande igual você passou, é muito fácil nós desistirmos do ministério que Deus tem pra gente, certo? E ontem, vendo você ministrar ali, talvez não vou falar que talvez você está extremamente ok e tipo assim, porque essas coisas a gente não se esquece com o tempo, né? Mas o jeito que você ministrou, tão lindamente, tão assim, tão usada por Deus, existem tantas pessoas passando hoje no mundo uma perca grande, e eu queria ouvir um pouco da sua perspectiva sobre isso, até onde você se sentir confortável, claro.
de explicar para a gente como que foi esse processo da perca para você se reerguer novamente, porque eu creio que levou um tempo para você poder se reerguer, e como está sendo para você hoje, e qual que é a palavra que você tem para as pessoas que passaram uma perca também e querem se reerguer, porque muitos ainda estão caídos, certo? E eu creio que a sua vida é um testemunho vivo para elas, para mim e para o pastor Mateus, a gente ouviu, é coisa maravilhosa. Então eu queria que você tirasse esses próximos minutos para elaborar um pouco sobre isso, sobre quem o Ricardo era, porque nós queremos conhecer, nós não conhecemos ele pessoalmente, mas eu creio que era um homem de Deus, gente boa demais. Se você puder, por favor. Então, a gente conheceu o Ricardo em 2016, acho que no comecinho finalzinho de 2015 para 2016. E a gente começamos a namorar, com 3 meses a gente noivamos. Rápido! Uau! Com 3 meses a gente noivamos, com 6 meses a gente casou. Rápido! Muito rápido. Você já sabia, já, Sim, Ricardo é o cara. Ele. Foi o presente de Deus na minha vida. E nesse decorrer desse tempo, Deus fez grandes coisas na nossa vida. Foi luta em cima de luta, mas Ricardo sempre foi minha âncora, né? Que tipo, me dava forças. Às vezes eu queria parar e ele, vamos, você vai conseguir. Então, no total foi 7 anos juntos, 7 anos de casado. Esse ano ia completar 8, então 8 anos juntos a gente tinha completado. Então, a perda do Ricardo para mim foi muito difícil para mim, porque falar dele, se eu me emocionar, gente, me perdoe, mas foi difícil para mim, porque o Ricardo era meu protetor, meu escudo, sempre estava ali comigo nas viagens, sempre estava comigo, era a alegria, né, de todo mundo. Então, eu aprendi muito, eu falo para Deus que o Ricardo foi um presente de Deus na minha vida, porque quando eu casei com ele, eu amadureci muito, Adriel. Foi o que era muito infantil, de muita coisa. É o que precisou para o amadurecimento. Sim, amadureci muito, cresci muito com ele. A gente cresceu junto, né? A gente conquistou muita coisa junto. A gente vivenciou muita coisa. Os sonhos, projetos de Deus a gente conquistou. Ele pôde vivenciar isso também, né? Que lindo. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida do meu esposo. Se eu tô aqui, eu pensei em parar, né? Porque a gente somos falhos, né? Na morte do Ricardo, ele faleceu dia 3 de janeiro de 2024. Então faz um ano agora, né? Tipo, fez você estava em Lisboa agora quando... em Lisboa. Fez um ano, né? Fez um ano e foi muito difícil para mim, porque eu falei para Deus assim que... Quando o Ricardo faleceu, eu falei, Deus, e agora? Porque eu sempre cantava, eu posso perder tudo, menos a tua presença. E quando o Senhor recolheu o Ricardo... algumas horas antes de tudo que aconteceu, quando aconteceu, falei, Deus, se foi feita a tua vontade na vida do meu esposo, eu não vou murmurar, eu não vou questionar o porquê. Porque vocês acompanharam que foi afogamento, e eu falei, Deus, se foi feita a sua vontade na vida do meu esposo, eu preciso do corpo do meu esposo, porque foi um rio. Você pediu isso para Deus? Quando eu fiz essa oração, com meia hora encontrar o corpo do meu esposo no mesmo lugar. Uau. Pessoas falaram que demoraram horas. Mentira, não demorou horas. Meu Deus. Foi questão de tempos, assim. Então, ali eu vi que foi feita a vontade de Deus na vida do meu esposo. E quando falaram, encontrei o corpo do Ricardo no mesmo lugar, não foi bombeiro, porque a cidade era bem pequena, os bombeiros iam demorar muito para chegar. Foi um mergulhador que achou o corpo do meu esposo. E naquela hora Deus fez eu lembrar, posso perder tudo? E aí? Você vai continuar adorando? Meu Deus. Aí foi naquele momento que eu falei, Deus, que eu ministrava muito isso. O Ricardo sempre via isso. E com alguns dias antes do falecimento dele, ele falou para mim assim, Solamente eu te amo muito, eu sou capaz de dar minha vida por você. Mas você não pode parar, né? Uau. Porque eu sempre às vezes falava, Deus, a luta tá muito travada, muita coisa. Mas sempre ele falava isso, você não pode parar de cantar, não pode parar de adorar. Você tem um propósito, o propósito é sempre maior. E se um dia eu for, eu sei onde eu vou estar, né? Então, me perdoa, a gente tá Diretor, chorando. arruma para mim já. Arruma para mim, por favor, já uns lenços. O diretor foi lá, pode ficar tranquilo, mas daqui eu vou começar a chorar aqui também, daqui a pouco vai ficar, o negócio vai ficar feio. Então, acho que é a minha primeira vez falando de podcast, porque no ano passado eu recebi muitos convites, mas eu não estava preparada, né? Então, as pessoas queriam saber da minha história e quando vocês me fizeram o convite, eu senti muita paz, né? Falei, não, Deus. Então,
amém, Senhor. Eu senti muita paz quando você me fez o convite. Falei, então, esse é o momento. Então, tudo que eu tenho vivido e vivenciado, Adriel, é Deus. Deus tem me sustentado, porque não é fácil, né? Meu esposo era um homem de Deus, uma pessoa muito alegre. Todos os estados assim, do Brasil que a gente percorreu, ele fez amizade com todos os pastores. Uau. Todas as pessoas. Eu, às vezes, brigava com ele, porque eu falava, pelo amor de Deus, se controle, seja mais reservado. Você falava isso com ele? Sim, ele era muito querido, ele era muito extrovertido. E foi uma perda muito grande, Adriel. Um dia do velório dele, eu vi muitas pessoas lá que amavam mesmo meu esposo. E quando eu enterrei o Ricardo, se passou 2 semanas, né? E Deus levou pessoas na minha casa, um profeta para falar no meu apartamento, falou assim que era para me voltar para o altar, porque eu não ia. Eu falei para Deus, eu não quero mais. Vou ficar na minha igreja, quero esse momento para mim, porque eu preciso vivenciar o luto, né? Uhum. Porque eu não quero ficar depressiva com crise de ansiedade. E você, na sua mente, isso era uma decisão assim, eu vou ficar quieta agora aqui, mas vou ficar para sempre, ou você sabia que na sua... ou não, nem tinha esse pensamento? Não tinha esse pensamento, porque o Ricardo viajava muito comigo, né? Ele viajava para todo lugar, ele estava comigo. Era às vezes assim que não dava, minha irmã ia comigo. Então ele estava em tudo comigo, ele vivenciou o meu ministério de crescimento. Então eu falei, Deus, então eu não vou conseguir mais. Então eu vou ficar, tipo assim, eu não vou sair da igreja. Esse pensamento não tinha de sair da igreja. Mas atender, não. Eu não vou viajar mais, eu não quero mais, porque eu não... Obrigada. Não ia conseguir. Então, quando eu enterrei ele, Deus levou um profeta, falou assim que foi feita a vontade de Deus. Deus chamou meu esposo. Então, mas mesmo assim eu ficava assim, ai Deus, porque, gente, com uma semana eu moro no último andar do apartamento. E eu gosto muito de... Eu comecei a ouvir os hinos que ele mais gostava. E com uma semana eu estava na janela do meu apartamento e veio a voz do inimigo falando assim, se joga desse andar. Uau. Seu esposo era tudo para você, agora como você vai sobreviver agora? Se joga desse andar. Então, para mim ali, quando eu vi aquilo, eu falei, e agora, Deus? Eu estava com um fone de ouvido, comecei a ouvir louvor. Ali, Deus falou, volta a cantar. Eu falei, mas como eu vou voltar a cantar? Se fez uma semana que eu enterrei meu esposo, como eu vou voltar a cantar? O que eu vou demonstrar em cima do altar, Deus? Com essa perda muito grande. E para mim foi, tipo assim, mais difícil ainda, com acho que 3 semanas, eu acho. Eu tive uma perda também do meu tecladista, Tiago, que era uma pessoa que viajava comigo também, que cresceu comigo ali também do meu ministério. Então, foi aí que foi difícil para mim mesmo, Adriel. E foi logo no mesmo mês, né? Sim. Foi logo, né? Sim. Tipo, o Ricardo e eles eram um engato, eram muito amigos, assim. E eu falei, Deus, acho que eu posso até voltar, mas eu ainda falei, eu preciso do Tiago para me ajudar. Ai, meu Deus. Cheguei a falar isso para Deus. Eu preciso do Tiago para me retomar, Jesus. E depois disso, aí eu falei, Deus, não vou conseguir. Não vou conseguir, porque é muito difícil. Aí, faltando semanas que eu tinha, em fevereiro, já tinha passagens compradas para mim atender. Minha assessora falou, Sula, as igrejas vai entender se você não quiser voltar. Mas Deus levou outra profeta, foi feita. Eu abri a porta do apartamento, quando eu abri, ela falou assim: o luto não é mais seu lugar, foi feita a minha vontade, volta para o altar. Uau. Aí eu falei: Deus, tem misericórdia, Senhor. Aí voltei, Adriano, voltei. Fiquei fevereiro todo atendendo, acho que atendi 5 igrejas, voltei a viajar. Aí em março, com muitas pessoas me mandando mensagem, falando como que eu estava ministrando já, que eu precisava passar com uma psiquiatra, com um psicólogo, porque senão eu ia ficar depressiva, com crise de ansiedade, por conta de tudo que aconteceu. Como? As pessoas queriam saber como. De tantas pessoas ficavam mandando mensagem, falando. Aí uma amiga minha falou assim, Sula, conheço uma psiquiatra, passa com ela para ver se você vai precisar tomar remédio, se você precisar com terapia. Aí eu falei, então tá bom, marquei. Fiquei 3 horas, acho que umas 2 horas e pouco, quase 3 horas dentro desse consultório. Assim que eu cheguei, ela falou, vou te atender, não sou evangélica, não tenho religião, não acredito em Deus, quero contar a sua história, eu atendo muito pessoas viúvas e
quero saber o que está acontecendo para mim te passar o diagnóstico. Aí comecei a falar tudo que aconteceu com meu esposo. Aí, do nada, assim, contando tudo, ela começou a chorar. Falei, eu não sei o que estou sentindo. Aí eu olhei e falei, ai Deus, sério mesmo? Você me trouxe aqui para ser curado e eu tô curando alguém. Aí ela falou assim, eu não sei o que eu tô sentindo. Eu falei, é a presença de Deus que você tá sentindo. Ela ficou assim, meio assim. Ela falou, sua história é muito bonita. O que você faz? Eu falei assim, eu sou cantora. Ela falou, você é cantora? Eu falei, cantora eu gosto. Ela falou assim, vou falar uma coisa para você. Seu lugar não é aqui. Uau. Volta a fazer o que você exerce. A psicóloga falou para você, seu lugar não é aqui. Volta a exercer. Você vai ser curada cantando. Uau. Que extraordinário. Então eu falei assim, amém, cara, Deus. Que incrível. Então, porque tipo assim, as pessoas perguntam, você passa com... Não tô falando que vocês não precisam, tô falando, gente, que vocês não precisam passar com terapeuta, com psiquiatra. Mas no meu caso, Deus não deixou. Deus não deixou. O seu lugar não é no luto, o seu lugar é no altar. E cada momento, cada dia que eu subo no altar, eu sou curada, Gabriel. Tem um ano que meu esposo se foi, mas cada momento, cada ministração, quando eu subo, quando eu desço, já não sou a mesma que eu subi. É Deus me curando fisicamente. E eu fico mais feliz assim, porque no decorrer desse ano de 2024, foi o ano que eu recebi mais testemunhos de mulheres, né? Sim. Foi um ano também que eu cantei mais em eventos de mulheres também. Eu recebo testemunho de pessoas que estavam há 1 ano, 2 anos parada, porque perdeu o esposo, não conseguia retornar, mas por conta das minhas ministrações, por conta de tudo que eu estou vivendo, estão voltando para a igreja, estão sendo curados. Então, no meio dessa dor que eu estou vivenciando, Deus tem curado. Isso, que testemunho maravilhoso, né? Isso ajuda muitas pessoas a entenderem o processo do seu luto, né? Quase foi que arrancado, assim, Deus nem deixou você entrar lá muito tempo, né? Porque eu sei que algo que, uma perca tão grande como essa, a natureza humana, a gente quer se esconder, a gente quer ficar quietinho, né? Como que a gente consegue voltar a cantar sobre vida, cantar que Deus vai fazer, um milagre, etc., quando a gente acabou de ter uma perca tão grande. Né? E foi aquilo que eu disse ontem, vendo você ministrar, faz total sentido o que você acabou de explicar. Nós vemos a sua entrega, assim, o seu ser por completo quando você está ministrando, mas é porque enquanto você está cantando, Deus está te curando. Sim. Né? Olha que coisa linda isso, meu Deus. Não, e eu acho que é o fato de que você aprende a confiar em Deus no meio dessas situações, porque no momento de luto, a gente às vezes pergunta, Deus, mas por que isso está acontecendo? O Senhor fez tantas promessas, no caso, Ele estava junto comigo quando o Senhor fez essas promessas. Sim. E agora, como que o Senhor espera que eu possa continuar? As perguntas sempre é assim. Eu lembro quando o meu irmão mais velho faleceu do nada, a primeira pergunta que eu fiz para Deus, por quê? Por que ele, por que não eu? Por que ele, por que não eu? Eu estava no exército e foi o fato de nós aprendermos a confiar na vontade de Deus, por mais que não seja nossa. Sim. E eu fico emocionado ouvindo a sua história, porque no meio de tantas situações contrárias, você escolheu ouvir a voz de Deus. Escolheu ouvir a voz de Deus e a vontade dele para sua vida, e hoje eu vejo o que Deus está fazendo através da sua vida, na vida de outras pessoas também. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Su, nós ficamos primeiramente honrados de poder ser o primeiro lugar onde você está abrindo o seu coração assim e nos contando um pouco sobre a sua trajetória e quem era o Ricardo e o que ele significava para você. Nós estamos muito felizes em poder compartilhar esse testemunho com, né, quem sabe, milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo, né, simplesmente porque não veio de um lugar de curiosidade, veio realmente de um lugar de testemunho. Nós sabemos o quantas pessoas, nós sendo pastores de igreja, nós sabemos quantas pessoas sofrem com percas. Né? Temos pessoas que há anos não conseguem se recuperar e não conseguem seguir em frente. Né? Eu até mesmo eu tenho que parar de falar algumas vezes que eu sempre fico falando, nossa, minha esposa é minha vida, minha esposa é minha vida. Se Deus levasse a minha esposa, isso em nome de Jesus, né? A gente fala alto assim, mas até medo. Eu falo assim, nossa, se eu perdesse minha esposa, eu pararia tudo. Eu não seria a mesma pessoa, talvez, não sei, talvez desistiria de tudo. Mas
o que eu acabei de ouvir mudou a minha mente. Pra você ter noção, nesses, sei lá, 15 minutos que nós estamos conversando, 20 minutos, eu consegui já entender que não é sobre a minha vontade. Sim. E não é sobre os meus sentimentos, não é sobre a minha emoção. Se Deus mandar eu continuar, eu tenho que continuar. Não importa o tamanho da perca, não importa, né? A gente canta, né, que é Ele, por Ele, que eu estou dando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria ainda. Tem que estar feliz. Tem que estar feliz. Então, né, e a gente, eu pelo menos, eu falo isso, mas contrario com outros comentários dizendo, não, se eu perdesse isso ou perdesse aquilo, talvez eu não seria a mesma pessoa, talvez eu pararia. É muito lindo ouvir que você, além, depois dessa perca, você ainda continua dizendo Deus está no controle. Sim, porque ele sempre falava assim, eu falo, eu te amo, assim, todo dia ele falava que me amava, eu também falava para ele, ele sempre falava para mim, Sulamita, amo primeiramente a Deus, acima de tudo, e depois eu. Uau. Não, então, tipo, se eu parasse, sempre quando eu pensava em parar, eu falava assim, meu Deus, se eu parar, eu não estou fazendo, tipo, então eu amava mais o Ricardo do que o Senhor. Entendi. Então eu amo mais a Deus acima de tudo. Eu amava meu esposo, mas ele sempre falava isso comigo, somente a gente precisa amar primeiramente Deus acima de tudo. E eu vejo, Adriel, que é triste de ver que as pessoas amam mais os bens materiais do que a Deus. Porque muitas pessoas perdem simples coisas e desistem de viver, desistem de tudo. Então, tipo assim, eu falo para as pessoas, ame a Deus acima de tudo, porque foi Ele que deu a vida por nós. Então a gente precisa, então eu fico feliz, fico mais assim em paz, porque eu sei que a eternidade é logo ali. E eu vou me encontrar com meu esposo. É sobre isso, porque se eu parar agora, eu não vou me encontrar com ele. Entendeu? Mateus, a nossa geração hoje é uma geração muito frágil, mano, né? Eu ia falar a palavra fraca, mas nós não somos uma geração fraca, nós somos uma geração frágil, né? Você lidar com jovens todo dia, o testemunho da Sulamita, imagina, cara, a Sulamita conversando com os nossos jovens. Não, realmente. E falando com eles sobre isso, né? Ou a gente vê, sei lá, cara, adolescentes jovens que não conseguem entrar numa universidade, talvez, assim, né? E já desespera, meu Deus do céu, como é que vai ser a minha vida? Eu acabei de perder isso e tal. E eu ouvi de você que, tipo assim, perdi o que era mais valioso para mim, perdi talvez, assim, metade de mim, né? Que realmente era sua metade, né? Metade. E saber que eu perdi minha metade aqui na terra, mas Jesus me completa. Daqui a pouco eu vou estar com Ele no céu novamente. Sim. Isso é lindo demais, cara. Com certeza. Com certeza fortalece a nossa fé. Com certeza. Nos dá esperança. Sim. Nos dá esperança. Su, foi um prazer ter você aqui, minha amiga. Obrigada. Além da voz, que estava 50%, que estava parecendo 150%. Sei aonde, 50%. Ontem, povo, ela disse aqui na igreja que estava com 50% de voz. Eu não quero nem saber o que ela faz com 100% de voz. Deus. Amiga, foi um prazer ter você aqui com a gente. Cara, que testemunho maravilhoso. Eu creio que existirá milhares de pessoas, centenas de pessoas que vão ouvir isso e vão dizer, uau, eu consigo. Sim, consegue. Se a Sulamita conseguiu, eu consigo. Se a Sulamita venceu, eu vou vencer. É muito importante que Deus possa te dar mais graça e mais força para você compartilhar isso onde quer que você for. Talvez não seja o tempo agora, mas eu sei que vai chegar um tempo em que essa perca, na verdade, vai virar um ganho. Não talvez um ganho pessoal, mas um ganho para o reino. Sim. Certo? Eu creio que vai fazer muita diferença, assim como fez diferença na nossa vida, diferença aqui na igreja. Nós queremos te agradecer. Mateus, fala thank you. Muito obrigado por tirar seu tempo para estar aqui conosco. Eu queria, só antes de nós terminarmos, eu queria ver se você tinha uma palavra para pessoas que têm um chamado ministerial, que sentem que tem um chamado que você tem de louvar o Senhor. Qual é, vamos dizer, o que você recomenda como passo de começo para eles? Da mesma forma que você encontrou esse chamado tão poderoso na sua vida, como que eles podem começar? Sim. Gente, o chamado não é, eu tenho isso comigo, levo para mim, que não é sobre você, é sobre o que Deus quer. Uau. Então não adianta a gente começar o ministério falando, Deus, eu quero desse jeito, faz desse jeito, eu quero fama, eu quero holofote, eu quero agenda, eu quero viajar. Não é sobre isso. É sobre o que Deus quer.
fazer através da sua vida. Então deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Deixa ser usado pelo Espírito Santo. Que você vai alcançar vidas. Amém. Glória a Deus. Bom isso, hein? Bom, não é sobre nós, é sempre sobre Deus. Sobre Ele. Tudo sobre Ele, gente. Tudo sobre Ele. Eu acho que a gente consegue chegar até certo ponto, mas sem Deus... Não consegue. A gente não consegue, né? Galera, nós vamos ficar por aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio do Faz Barulho Podcast. Eu vou ter aquela... Cara, a gente vai fazer... Qual que é o nome daquelas musiquinhas do começo? Vinheta. Uma vinheta. Nós vamos fazer uma vinheta da pastora Marcilene gritando Faz barulho, Shaddai! Vai ser muito top. Nós temos vários convidados já alinhados para o mês de janeiro. Não vou falar, talvez mês de janeiro não, né? Para quando nós lançarmos. Amém? Não vou dar data. O meu produtor olhou para mim e gritou comigo aqui agora. Não se preocupe, vai ser lançado em breve. Mas nós temos várias pessoas alinhadas que vão ter também testemunhos lindos para contar. Nós queremos te agradecer, obrigada, Sulamita, por ter passado esse tempo aqui conosco, nesse frio. Não está frio aqui dentro, mas lá fora está frisando, né? E nós já estamos marcando o próximo. A próxima vez, a próxima agenda, talvez um próximo episódio de podcast, para nós sabermos como é que está o update, como é que está a sua vida de viagem e etc. Nós estamos te esperando novamente aqui em Boston. Obrigada. Foi um prazer. Manda um beijo pro pessoal de Mauá, que vai estar assistindo você. Um beijo ao pessoal de Mauá, minha família, amo vocês, meus amigos, Cantinho Sulamita Alves, um beijão, que eu sei que eles vão... Cantinho Sulamita Alves, pode cortar e pode lançar lá que nós damos direito, tá bom? Deus abençoe, gente, um abraço, fique com Deus.